Quer atender alto padrão? Pare de falar agora só de procedimento e comece a falar de decisão. Se você quer atrair pacientes de alto padrão, quer sair da guerra do preço e construir uma clínica estética mais seletiva, mas sente que a sua comunicação ainda puxa tudo para o lado técnico e comparável, esse vídeo é para você. Porque o profissional que fala só de procedimento acaba sendo lido como executor. E quem aprende a falar de decisão começa a ser percebido como referência. Eu sou Rogério Pena e aqui no meu canal eu compartilho conteúdo sobre odontologia estética, posicionamento profissional, autoridade digital e construção de uma prática de alto padrão. Então, se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana eu trago conteúdos para dentistas que querem crescer rápido, com mais valor percebido, mais sofisticação e mais nitidez de posicionamento. Hoje eu quero te mostrar por que falar só de procedimento te mantém comparável e como começar a falar de decisão. Muda muito o tipo de paciente que você vai atrair e o nível de conversa que você sustenta. O primeiro ponto é, a comunicação centrada em o que você faz te puxa para o genérico. A grande parte dos dentistas ainda produz conteúdo centrado apenas em explicações técnicas. O que é lente, tipos de faceta, quanto dura, qual material, como funciona o escaneamento. Esse tipo de conteúdo é importante, mas se você vive só nele, reduz sua autoridade ao nível técnico básico. O paciente passa a comparar você com qualquer outro que fale a mesma coisa, porque no fim, tudo parece igual. E tudo que parece igual, o mercado decide por preço. Segundo ponto é, o paciente premium, ele não compra procedimento, ele compra segurança de decisão. O paciente de alto padrão quer entender o que muda na vida dele depois do tratamento. A imagem, confiança, naturalidade, presença, liberdade de sorrir. Ele não quer só saber o que é feito, ele quer sentir segurança de que está tomando a melhor decisão para o próprio caso. E quando você comunica apenas o procedimento, você entrega informação. Quando você comunica decisão, você entrega clareza. E clareza é o que o paciente premium paga para ter. Terceiro ponto, do o que é lente para o como escolher o profissional certo. Em vez de falar apenas o que é lente de contato, quais os tipos, quanto dura, comece a produzir conteúdo como escolher o profissional certo, como evitar um sorriso artificial, o que realmente define um resultado sofisticado. Esse tipo de conteúdo, ele muda o nível de conversa porque coloca o foco na forma de pensar e não só na técnica. O profissional que ensina o paciente a pensar melhor ganha autoridade, muito mais rápido que apenas aquele que entrega informação básica. Você para de ser apenas alguém que faz e passa a ser alguém que orienta. O quarto ponto é, falar de critérios protege o paciente e protege você. Quando você traz para o conteúdo temas como quando lente faz sentido, quando não faz, o perigo da indicação automática, o risco de separar estética de função, você está educando o paciente a decidir com critério. Isso protege o paciente de decisões precipitadas. E protege, claro, você de ser visto como alguém que vende apenas procedimento. Quem explica critério se posiciona como um profissional maduro, que pensa o caso de forma mais ampla e não se apaixona pelo próprio protocolo. Esse é o dentista que o paciente premium procura. Quinto ponto, a grande virada. De procedimento desejado para melhor caminho para o caso. Muita gente chega à clínica já pedindo lente, já pedindo um tipo de tratamento, já trazendo a solução pronta na cabeça. E se você embarca direto no desejo, entra na lógica do procedimento desejado. Quando na comunicação você reforça a pergunta certa. Qual o melhor caminho para este caso? Em vez de como eu entrego o que ele pediu. Tudo muda. Você desloca o foco da vontade imediata para a decisão correta, clínica e esteticamente. Sexto ponto. Conteúdo que qualifica o olhar do paciente. O melhor conteúdo para aquele que quer construir autoridade é aquele que qualifica o olhar do paciente. Aquele que ensina a perceber naturalidade, sofisticação, planejamento de alto nível, respeito à função. Depois de consumir esse tipo de comunicação, o paciente passa a enxergar o mercado de outra forma. Ele passa a usar você como régua para comparar tudo que vê. E isso é uma das formas mais fortes de autoridade que existem. Nesse ponto, ele já não está mais comprando procedimento, ele está comprando o seu olhar. O sétimo ponto é, a decisão também se constrói na consulta. Não é só no conteúdo que essa chave precisa virar, ele também precisa ser na consulta. A consulta centrada em procedimento vira aula técnica. A consulta centrada em decisão
vira processo de condução estruturada. Quando você organiza a conversa em torno de entendimento do caso, critérios, possibilidades, riscos, limites e melhores caminhos, a proposta deixa de ser apenas uma lista de serviço e passa a ser, claro, uma consequência natural de uma leitura madura. A sensação de paciente muda completamente. O oitavo ponto é resultado. Menos comparação, mais preferência. Quando você fala só de procedimento, o paciente te coloca num comparativo com qualquer outro que ofereça o mesmo tratamento. Quando você fala de decisão, critério, visão e posicionamento, você sai do terreno da substituição fácil. O paciente premium ele não quer só alguém que faz lente, ele quer alguém que se confia, que para decidir se realmente é o momento, se é o caminho e da forma que isso deve ser feito. E é aí que o jogo deixa de ser quem cobra menos e passa a ser em quem eu confio mais. Se eu pudesse resumir esse vídeo em uma única frase, seria essa: quem fala só de procedimento ensina o paciente a comparar preço. Quem aprende a falar de decisão ensina o paciente a comparar critério. E critério é o que sustenta posicionamento premium. E se você quer atender alto padrão de verdade, não basta apenas dominar o que faz. Você precisa aprender a comunicar como pensa e a guiar o paciente em decisões melhores, não apenas em escolhas mais rápidas. Se inscreve aqui agora no canal, porque aqui eu vou continuar trazendo conteúdos para quem quer realmente criar autoridade, educar o mercado e atrair pacientes que escolhem por critério e não apenas por preço. E me conta aqui agora nos comentários. Hoje, olhando para você, o que você posta, tem mais conteúdo sobre procedimento ou sobre decisão? Eu quero saber a sua visão.